Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em nosso espaço para diálogos, conversas sobre aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Nós temos usado esse ambiente, para glorificar o nome do Senhor através das conversas, dos testemunhos, e estamos nos aproximando de um ano do nosso podcast Cristianismo Inteligente, e nesta semana nós teremos mais um episódio que trata das coisas de Deus, vamos dizer assim, ou de algum ministério, algum trabalho que envolve a igreja. E para esta conversa, neste episódio especial de proximidade à nossa comemoração de um ano, nós vamos falar sobre um tema bastante relevante para a igreja, desde sempre, mas vamos colocar assim que ultimamente, tem ganhado uma maior proporção, que é o ministério infantil, ou o trabalho ou serviço da igreja voltado para as crianças. E para este podcast especial sobre este tema, nós convidamos uma pessoa que é mergulhada, vou dizer assim, na área, Tem muito trabalho e muita atuação no Ministério Infantil, que é a tia Sandrinha. Bem-vinda, tia Sandrinha, ao nosso podcast. Amém. Eu que agradeço pela grande e rica oportunidade de estarmos aqui. Eu estou muito feliz, Já acompanho muito vocês. Uma bênção esse trabalho e espero contribuir, para o reino de Deus com a nossa conversa hoje. Muito bem. Já faz um tempinho, que a gente se conhece. Muito tempinho. Eu posso dizer o ano? Pode. Nós nos conhecemos desde 2003. Muito bem, eu estava esperando você errar para eu consertar. 2003, quando nossa família foi se congregar ali em Soledade 2. Isso. Pastor Osias. Isso mesmo. Aí ficamos 2003, 2004 e 2005. Aí no final do ano de 2005, nós retornamos para a nossa igreja de origem, que era, no caso, lá no Igapaú. Sim. Eu tinha a impressão que tinha passado mais tempo. Vocês tinham ficado mais tempo lá com a gente. Foi assim, tão intenso, Os 3 anos. Vocês já vieram para trabalhar com jovens, Isso, já veio direto, já sabendo que ia trabalhar com os jovens naquela época. E foi muito intenso. Aí dá essa impressão que... A gente também tem essa impressão que foi muito tempo. Não só 3 anos, Inclusive, isso, a igreja de Soledade 2, ela é muito marcada na vida dos meus filhos. Eles eram tão pequenos, mas Soledade 2 para eles é muito marcado. Quando fala Soledade 2, eles têm muitas boas lembranças do período que passou lá. Sim. E hoje o seu esposo, que naquela época ele foi ali como um auxiliar, um diácono. Ele era auxiliar. Era. Mas hoje ele já está pastoreando. Já faz aí quantos anos? Já fazem 7 anos que está pastoreando, Ele está em... Pode ser? Pode. Ele está dirigindo ali a congregação de Nova República, Sim. Setor 19, está ali há 3 anos, esse é o 3º ano que nós estamos ali. E estamos ali, pela graça de Deus, desempenhando o trabalho, que o Senhor nos colocou ali. Muito bem. E você... a gente vai... Depois a gente conversa com o Geazi, Pastor Geazi. Mas hoje é contigo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sua, Sandrinha. Você é educadora, Tem vários cursos nessa área de Sim. Ministério Infantil, como o curso de Agente de Missões pela Junta Mundial de Missões Infantis. Isso. Também é capelã escolar pelas Missões Nacionais. Tem 2 CDs gravados. 2 CDs gravados, meu Deus. Me aventurei. Me aventurei na música. Cantando, temos uma cantora aqui. Oh, Jesus. Tem um DVD também, Foi, gravamos um DVD. E tem o canal Turma da Sandrinha. YouTube. O pessoal pode, então, acessar para conhecer
todo esse ministério. E finalmente, ou finalmente não, ultimamente, né? Ou um dos últimos trabalhos seus é a coautoria do livro que está aqui no centro, né? Isso, Escatologia de Olho no Ministério Infantil. Isso. Você escreveu junto com seu esposo, pastor Geazi. Com o pastor Geazi. Muito bem. Ensinando sobre a volta de Jesus para as novas gerações. Exatamente. É um conteúdo interessante aí. Que é outra coisa que as crianças também têm medo, né? Tem criança que tem medo de Jesus voltar, criança que diz que não quer ir para o céu, porque para ir para o céu tem que morrer. Né? E essas experiências que a gente foi ouvindo no decorrer do trabalho no Ministério Infantil, a gente foi fazendo assim um apanhado de tudo e achamos interessante a gente escrever sobre isso, né? Então o livro ele vai trazendo essa temática. Que bom. Bom, então a gente já falou assim algumas vezes aqui nessa introdução essa expressão ministério infantil. Então, para descortinar para os nossos telespectadores, né, o que é o ministério infantil? Pronto. Na nossa igreja a gente tem siglas de departamentos, né? Nós aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e aí em outros lugares também, que em outros estados que eu já fui, tive a oportunidade de ir, é chamado de departamento infantil. Mas de um tempo para cá, um pouco tempo para cá, nós começamos a falar sobre, a usar a nomenclatura Ministério Infantil, porque entendemos que é realmente um ministério, né? Tem aquele grupo que é chamado realmente para exercer essa obra com as crianças. Esse Ministério Infantil, ele envolve várias áreas, né? Eu tenho um chamado para música, eu tenho um chamado para o ensino, eu tenho um chamado para a formação, né? De pessoas que trabalham com o departamento infantil. Então, o Ministério Infantil, ele é formado por este grupo de pessoas, né? Todos interessados em levar as crianças, em conduzir as crianças até Jesus. Então, aqui a gente usa mais Ministério Infantil, né? Sim. Nas nossas igrejas, a gente tem o departamento infantil, mas é o ministério que está atuando, né? Aquele grupo de pessoas que tem um chamado específico para isso. Sim, essa palavra ministério, ela já carrega mais essa ideia de vocação, né? Exatamente. De chamado. E como a gente estava conversando, né? O ministério, antes a pessoa falava ministério, você lembrava de quê? Das pessoas todas sentadas no púlpito. Isso, era o ministério da igreja. O ministério da igreja, né? Só que era o quê? Pessoas que eram chamadas, vocacionadas para aquele propósito ali. Isso. Mas só que você vai olhando e vai vendo que dentro da igreja existem pessoas também vocacionadas para outro tipo de ministério, né? O ministério infantil, o ministério com jovens, né? E nós tratamos de ministério infantil, só que ali dentro da igreja é um departamento, mas as pessoas que formam é ministério infantil. Sim. Tem até aquelas que nem tem, né, a chamada. Mas está ali. Mas está ali, né? Só que não vão ficar. Exatamente. Porque o ministério não está nelas. Não está, né? Até se esforça, né? Tem boa vontade, tem tempo, tem até maior dedicação, mas às vezes não consegue porque realmente o chamado não é para aquela obra específica. Né? Você Sim. pode até ter um chamado dentro do Ministério Infantil, mas não ligado à criança. Pode ser ligado a outra área de organização, de ornamentação, de música, servir lanche, né? Secretaria, mas o tratar ali diretamente com a criança, o ensino com a criança, realmente só quem tem chamado no ministério mesmo. Muito bem. E assim, qual é a importância da pregação e do ensino bíblico para as crianças? Já que a gente está falando de um ministério da igreja, né, que tem o departamento ali específico. Específico, né? A importância da pregação da palavra de Deus, né? Usando a forma lúdica, usando as palavras adequadas para que a criança entenda o que está sendo falado. Cada faixa etária tem uma linguagem e uma forma de entender sobre Deus.
né? A gente vê isso bem especificado assim na questão da escola bíblica, né? Como Deus ele é ensinado de acordo com a idade, né? Então, essa importância a criança começa a ter desde pequeno. Às vezes eu fico assim preocupada porque tem pessoas que dizem assim, não, ele é muito pequeno, só tem 5 anos, não entende nada não. Mas aí eu digo, entende. Por quê? Porque uma criança de 5, 6 anos, ela já vai à escola, né? E lá na escola ela aprende português, matemática. Criança de 6 anos hoje na escola, e tem escola que já tem até prova, né? Se ele consegue entender e ele é até avaliado sobre isso, ele consegue entender sobre Deus. Então, a importância de ter o ensino da palavra de Deus logo cedo é para que ele tenha alicerce, né? E isso vai fazer com que ele tenha as dúvidas deles, eles vão ter as perguntas deles, eles vão ter as dificuldades de entender os contextos bíblicos, que isso faz parte do crescimento espiritual da criança. E esse crescimento espiritual, ele só vai acontecer quando você ensina. Por isso a importância da criança estar nas reuniões, nos cultos, nas escolas bíblicas de ensino, para que eles consigam já construir desde pequeno, né, o seu conceito, tirar suas dúvidas, ter dúvida, né? Por que eu vou para o céu? Por que eu preciso ir para o céu? Por que eu preciso receber Jesus como Salvador? O ensino vai fazer com que tudo isso faça com que ele entenda de forma lúdica, né? E o lúdico, ele é importante porque o lúdico, ele ensina até você brincando, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, que essas crianças só estão brincando. Eu fui lá na sala do departamento infantil, só vi a professora brincando, a tia brincando, né? Às vezes por trás daquela brincadeira, daquele lúdico, existe um ensinamento, né? E as crianças aprendem de várias formas, e a forma mais fácil é usando o lúdico. Então, eu acredito que o ensino da palavra, ele não tem idade para começar. Ele só precisa ser de acordo com a faixa etária. Com a faixa etária, entendeu? Ele vai conhecer o Deus Criador, né? Por que a primeira infância estuda sobre o Deus Criador? Deus criou as flores, Deus criou as frutas, Deus criou os frutos, Deus me criou papai, criou mamãe. Depois ele vai falar... Você vê que na primeira infância eles conhecem o Deus, o Criador. Já quando vai chegar lá na parte do jardim, ele já vai falar sobre Jesus. Então, assim, são várias fases que a criança vai passando, que quando ele chega na fase adulta, aquilo ali serve de alicerce, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas ele fica ali, não aprende nada, ele fica ali, não entende nada. Fica assim, o conteúdo que é ensinado, ele vai ficar e ele vai... É como se ele estivesse sendo alimentado, né? Ele vai crescendo, crescendo, por isso que é crescimento espiritual. Eu aprendi hoje que Deus criou a minha mãe. Depois eu vou aprender lá na frente que Deus criou a família. Então, assim, é uma forma de crescimento. Entendi. Eu tenho um certo contato com essa parte do ensino infantil, porque eu ministro, às vezes, uma disciplina que tem a ver com a formação integral da criança, né, que é o ensino religioso. E às vezes querem trabalhar um conceito ou outro. Posso imaginar as perguntas que surgem, né? Mas aí eu sempre uso alguma imagem. Sim. Porque se eu estiver só falando, eu sei que não vai ser alcançado. Então alguma imagem precisa ser. E aí eu gosto muito de desenhar com eles, né? Desenhar com eles, não é desenhar só. Eu faço o desenho, eles têm que reproduzir. Mas eu não sei fazer. Mas eu vou lhe dizer como é que você vai... né? E aí, tipo, um desenho simples, como a estrela de Davi, né? Que é um triângulo sobreposto. Dois triângulos, né? Sobrepostos. Aí, quando ele olha para a imagem pronta, ele diz, eu não sei como é que faz isso. Eu disse, mas vamos aqui passo a passo. Ó. Você sabe fazer um triângulo? Sei, pronto. Mas agora faça outro ao contrário. Olha o que aconteceu.
aparecer o símbolo, Quer né? dizer, é uma construção, né? É uma Que vai construção. fazendo. E a palavra de Deus, o ensino da palavra é do mesmo jeito. A gente vai construindo através das histórias, das memorizações de versículos, a questão do desenho, né? Que a gente usa muito o recurso visual. O nome já Sim. fala recurso visual. Visual. E aí eu sempre entro na sala que não é a minha turma, né? Porque sempre tem um pedagogo, uma pedagoga que toma conta daquela turma durante a semana toda, né? E aí, às vezes, a pedagoga vem conversar comigo, como essa semana mesmo. Ela veio aí e disse: professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma aluna na minha sala, aí disse o nome, que ela disse que ama as suas aulas. Agora, por quê? Porque ela ama seus desenhos. Então, a gente às vezes não tem noção do alcance que está tendo ali, né? Não, e da marca que a gente deixa também, né? Porque, com certeza, quando essa criança crescer, lá na frente ela vai lembrar. Ela vai dizer, olha, eu tive um professor que ele ensinava o ensino religioso, mas ele desenhava tudo e fazia com que eu entendesse. Ela ama a aula porque ela está compreendendo. Isso. Né? E a forma que foi ensinada, a questão através do desenho, né? É a forma que ela prendeu ela, né? Ao ponto de ela dizer que está amando, né? Então, assim, a gente tem essa questão também das marcas que a gente deixa, né? Nas crianças, nas marcas que as crianças deixam. Eu estava num culto um dia, esses dias agora, um irmão chegou para mim, um jovem, disse assim: tia Sandrinha, tá lembrada de mim? Eu digo, não. Eu não vou mentir, né? Quando eles são crianças, eles têm um jeito. Quando eles crescem, eles mudam. Aí ele, tia Sandrinha, tá lembrada de mim? Eu digo, meu amor, não, porque com certeza você era criança. Eu era criança. Mas a senhora, no dia que pregou na minha igreja, a senhora contou a história de fulano de tal. Lembra daquele recurso que a senhora pediu para eu segurar? Eu nunca esqueci daquela história. Eu digo, oi. Então a gente deixa marcas e lá na frente é que a gente vai ouvir ou não, né? A gente nunca sabe o alcance que tem. Esses testemunhos, eles por si só já estão mostrando a importância que é esse trabalho infantil na igreja. E a gente acende aquela luzinha que diz, rapaz, eu estou no caminho certo, né? Estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo a certa, Fale aí mais sobre, já que a gente está falando do lúdico, né? As estratégias, né, de comunicação do evangelho no âmbito infantil. E a gente tem aquele exemplo do plano da salvação, né? Através das cores. Isso, o plano da salvação através das cores, ele é um dos métodos mais antigos. Na realidade, quem iniciou esse método foi Moody, né? Ele iniciou usando 3 cores e ele pregou para uma multidão usando essas 3 cores e muitas pessoas receberam Jesus. Depois, em um tempo, veio a Associação, né, Pró-Evangelismo de Criança, que a gente conhece como APEC. A APEC introduziu as outras cores e ali formulou as cores, que é um método que a gente acha o mais eficaz de se ensinar sobre o plano da salvação. Porque o plano da salvação, ele é completo. Quando você fala do amarelo, você tanto fala do Deus Criador, como você fala do Deus que é amor, como você fala do Deus que é santo, que criou um lugar para a gente morar. E aí, lá nesse lugar, né, entra a cor escura, que a gente fala escuro ou preto. E essas cores, todas elas vêm com referências bíblicas, né? E aí o preto, que simboliza o coração sujo, que é o pecado. Vai falar do pecado de Adão e Eva. E aí, que impede da gente estar perto de Deus e também não deixa que a gente entre no céu. E aí vem a solução para o pecado, que Deus, né, lá no amarelo, formulou para que a gente tivesse o direito de voltar de novo para perto dele. Aí vem a cor vermelha, que é simbolizado o vermelho, o sangue de Jesus, que derramou na cruz. E ali faz com que, quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, faz com que a gente tenha o direito de voltar de novo até o convívio com Deus, né? E aí entra a cor branca. Por quê? Porque o nosso coração fica limpo. E aí, quando a gente fica com o coração limpo, daqui até Jesus voltar, que a gente não sabe o quanto é que vai ser, quando vai ser, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Aí entra a cor verde, que é o que eu tenho que fazer agora, já que eu já reconheci que sou pecador, sei que tem um lugar para mim,
sei da solução, meu coração está limpo, agora eu preciso crescer na graça, lendo a Bíblia, orando, né? E essa é a parte do crescimento, caminhando para a igreja e testemunhando para as outras pessoas sobre Jesus. Então, Sim. Esse método das cores, ele é completo. Nós temos várias histórias missionárias em que vários missionários eles não tinham recursos visuais tão elaborados, mas ele só tinha cartãozinhos usando os cartões das cores, né? Tem história que o cartão foi repartido e conseguiu dar para várias pessoas para que esse plano fosse lembrado, porque quando a criança olha o lúdico de novo, né? Quando a criança olha para a cor, ela vai lembrar do princípio, do que foi ensinado. Eu olhei para o amarelo, automaticamente a criança vai dizer, o amarelo vai dizer que é sobre o céu. Quando fala escuro ou preto, vai dizer que é o pecado, coração sujo. Então, a cor faz lembrar o princípio do que foi ensinado. Então, eu acho assim riquíssimo esse método do plano da salvação, com observação. Muita gente acha que o plano da salvação ele tem que ser explicado fora a parte. Assim, eu estou numa ministração da palavra de Deus, estou ensinando para a criança sobre uma determinada história. E eu já ouvi muita gente dizer, não, mas não cabe ali o plano da salvação. O plano da salvação, ela cabe em todo momento da pregação. Então, não precisa você parar a história e dizer assim, agora vou falar do plano. Não, o plano ele está dentro da história. Porque desde o início, lá em Gênesis 3, né, 15, que Deus disse que envia um para esmagar a cabeça da serpente. Então, é a trajetória todinha para que chegasse até o Messias. Então, eu posso incluir o plano da salvação até numa história do Antigo Testamento. Isso que você está trazendo, Sandrinha, é muito interessante e importante de ser destacado, porque a gente sabe que a Bíblia, eu digo, a gente que está dentro do contexto cristão, né? Nós que já temos uma vivência e um estudo, uma vida mesmo, né? Dedicada na igreja, nós sabemos que a Bíblia ela tem uma mensagem principal, que é essa que você está falando aí, né? A mensagem de salvação. Então, todas aquelas histórias e todos aqueles personagens que são inúmeros nas Sagradas Escrituras, eles são coadjuvantes, eles são periféricos, eles nunca são o principal, né? Como é que a gente chama? O personagem principal do filme? O protagonista. Eles nunca são protagonistas, né? Quando você considera a Bíblia por completo, nenhum outro personagem é protagonista, a não ser o Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa história, que é a história da salvação, ela é a história bíblica. E todas as outras são periféricas. Mas aí a gente vê muitas pessoas contando a história, mas não faz a relação, entendeu? Não faz essa relação. Eu lembro que veio a história de Josué, né? De que derrubou as muralhas e tal, e todo mundo lá conta a mesma história, conta a história, mas a gente esquece que Raabe faz parte de quê? Fez parte da linhagem de quê? Do Messias. Isso. Entendeu? Então eu preciso mostrar para a criança. E o fio de escarlate, né, que colocou ali. Tá entendendo? Que simboliza o sangue e tal, que vai proteger. Então, assim, não tem como a gente não contar a história e não incluir o plano da salvação, não. Isso. E todo... O rei Davi, né? Quer dizer, Jesus é o rei. Veio da descendência de Davi. De Davi, da linhagem de Davi, né? O Novo Testamento, ele Jesus, é inaugurado... filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que aqui no Novo Testamento está falando se Davi está lá no Antigo? Então, Exato. assim, quem ministra para criança tem que ter essa consciência. Não, quem ministra para adulto também, viu? E tem muito adulto aí também sem essa consciência. Meu Deus do céu, né? Porque, assim, eu fico preocupada porque... nós temos nossas crianças recebemos nossas crianças na igreja, elas algum grupo é de famílias cristãs, outro grupo não é de família cristã.
A minha criança, que eu recebo na igreja, ela vem para uma escola bíblica, um domingo. Mas ela passou 5 dias indo para uma escola ensino secular. Lá naquele ensino secular, com certeza, é muito difícil alguém ensinar sobre Deus, ensinar sobre Jesus. Então, quando ela chega na igreja, eu não posso perder tempo. Eu vou envolver, eu vou usar o lúdico, mas eu preciso colocar na cabecinha dela a importância do plano da salvação. Porque quando ela for enfrentada, né, que ela for ali sofrer, porque vai sofrer, ela vai saber se defender a fé dela. Então, por isso que a importância grande do plano da salvação é essa. A gente fez a EBF agora, as 5 cores, né? Maravilha. Essas 5 cores foram o plano perfeito, né? Foi colocado durante os 5 dias de EBF. E aí eu pergunto, parou a EBF, eu vou parar? Não. Ela precisa ter visualizado em algum lugar aquelas 5 cores, porque ela vai sempre estar fazendo a relação. E o professor tem que estar sempre colocando na sua fala. Exatamente. E outra coisa que você falou aí, que eu também acho importantíssimo, é com relação ao tempo de vida. Porque a criança passa uma boa parte do seu tempo de vida, né, semanal, na escola. E na igreja ela não tem aquele mesmo tempo. Não, eu acho até assim, como é que eu posso falar? É injusto, né? O tempo que ela tem de ensino em relação ao tempo que ela tem de ensino no secular. Porque ela só tem o domingo pela manhã, voltado, né? Na escola bíblica, a gente fala na nossa igreja, tem outras igrejas que fazem outros dias. Voltado para aquele ensino, ela só tem aquele tempo ali, né? Por isso que é importante investir em outros tipos de programa também, né? Que tem o discipulado, o infanto-juvenil, que também se aprofunda também na área do ensino, nas lições, né? Terminou o discipulado, aquela criança está formada? Não. Ela precisa continuar sempre em atividades que envolvam o ensino, não só a escola bíblica. Porque se uma criança adoece e falta uma escola bíblica ou 2, ela perdeu 2 dias de ensino, mas eu tenho certeza que alguma mãe, algum pai levou essa criança doente para a escola. Tá entendendo como é? Então a gente não pode perder tempo. Não pode. A criança chega na igreja, a gente abraça, a gente acolhe, mas precisamos olhar para a alma. É isso que eu estava querendo tocar também, porque se restringe à escola bíblica dominical, então não há uma estratégia de comunicação na igreja além dessa. Por isso que você colocou aí o discipulado infantil, né? Tem o culto infantil. O culto infantil, onde eles participam mais ativamente, tendo oportunidades. Tem ciclo de oração. O ciclo de oração, que não é tão assistido, né? Eu não sei se é devido ao horário ou os dias. O dia, né, que é o sábado, e o horário que é pela manhã, e criança depende de um adulto para deixar e para ir buscar, né? Mas se essa criança tiver todas essas participações, não digo assim, né, que vá todo, mas se ela não falta EBD, se ela vai ao culto, se tem um culto para ela, que ela participa, ali ela tem um crescimento, não quer dizer ali que ela vai estar salva, não, mas pelo menos a alma dela está sendo alimentada. Isso. E aí a igreja que faz isso, ou seja, que investe nesses trabalhos específicos para esse público infantil, ela está tendo a responsabilidade e está sabendo do valor, da importância. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu que ele foi pastor durante um tempo. Na verdade, eu estava conversando, era com o filho dele, não era com ele. É o filho dele. E ele me contando que na época, uma época remota aí, já faz muito tempo, ele passou um período como pastor em algumas igrejas no interior do estado. E aí tinha aquele momento de evangelização, né? Aí tinha o culto evangelístico, uma cruzada, alguma coisa desse tipo.
E aí ele chegava em casa, aí a esposa não tinha ido. Aí ele chegava em casa, a esposa perguntava: e aí, quantas vidas, quantas almas, né, se converteram ao Senhor? Aí ele dizia, tipo, se tivesse sido duas, ele dizia: duas almas se converteram e uma criança. Oh, meu Deus! Aí esse meu amigo falando que a mãe dele repreendia, né? O pai dizia: fulano, que eu vou dizer o nome dele aqui. Dizia: fulano, também tem uma alma. Você disse duas e uma criança. E uma criança. Mas ela também tem uma alma, então são três. Essa consciência também é uma consciência nova. De entender que a criança ela tem uma alma e que eu gosto muito de dizer nas minhas pregações. Quando uma criança levanta uma mão para aceitar Jesus, pode ser que aquele momento ali ela não entenda aquela atitude, mas ela tem uma alma, né? Uhum. E não vou entrar nessa questão de alma, mas eu sei que a alma ela é adaptada à pessoa onde ela está. Então não é que a alma dela é uma alminha, mas a alma ela não tem idade, mas ela está no corpo de uma criança, né? Então aquela criança tem uma alma... Olha, a maior prova de que a alma não tem idade é que quando a gente envelhece, a nossa mente manda a gente fazer coisas que o corpo não obedece. Nem me diga. Pois nem me fale isso. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo uma criança que levantando a mão, eu vejo a reação da igreja, que não é nenhuma. Né? E aí, alguns cultos que eu vou, geralmente um adulto aceita Jesus e eu vejo aquela reação. Ah! Então, eu tenho uma fala de dizer que o sacrifício de Jesus na cruz também foi pela alma de uma criança. Que a alma da criança tem o mesmo valor para Jesus do que uma alma de adulto, né? E aí eu tenho uma história para contar sobre a alma também. Sim. Que o pessoal falava assim, aceitou quantas pessoas? Dizia assim, 2,5 almas. Ah. Aí as pessoas achavam que a meia alma era a criança, mas não era não, era o adulto. Porque a criança que aceita Jesus, ela tem a vida toda para servir a Jesus. Mas um adulto... Só tem metade. Só tem metade. Ah. Então era duas... Inverteu aí. Inverteu. Era 2,5 almas, né? Tem uma frase que é muito usada no Ministério Infantil, que é: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro, ou de quem chega primeiro. E muita gente não concorda com a frase, porque diz assim, quer dizer que se... Jesus não chegar outra coisa, a droga, outra coisa, quem chegou primeiro foi eles. Não, Jesus sempre vai ser primeiro. Não importa a situação da criança esteja, o que ela está vivendo, ela vai ser alcançada por Jesus. Jesus vai ser o primeiro na vida dela, porque é ele que vai transformar a vida dela. Sim, né? É verdade. Então, Jesus é sempre o primeiro na vida dela. Então, assim, eu achava interessante dizer 2,5 almas. Todo mundo, foram um adulto e 2 crianças. Não. 2 crianças e um adulto, né? Porque a criança, ela tem a vida toda para servir a Jesus. Muito bem. Isso. E aí a gente tem na Bíblia o exemplo do próprio Cristo, né? Jesus dava importância às crianças? Com certeza. Temos as passagens, mas a passagem mais conhecida e também usada, né? Eu acho interessante que essa passagem ela sempre é lida pelos pastores nos cultos de festa de criança. Independente se o culto tem um tema ou não. Ele sempre gosta de ler. Na minha visão, é porque ele quer que a igreja entenda que aquele momento ali também foi dado importância. Jesus também deu a importância. Então, eles gostam de ler. Vários cultos que eu vou, o pastor sempre lê, até mesmo antes de passar para a direção, para o departamento infantil. Que é a passagem que Jesus estava... os discípulos impediram, né? Haviam crianças que estavam sendo levadas até Jesus. Não sei quem estava levando, que a Bíblia não disse se era a mãe. Será que era alguém do Ministério Infantil? Que já tinha ali cuidando das crianças? Acho que não, acho que só tinha departamento naquela época. Levaram as crianças até Jesus e os discípulos, quando viram, né, aquelas crianças, às vezes eu fico imaginando as crianças que andavam com os adultos que seguiam Jesus, elas não eram tão limpas, não tinha aquela aparência tão bonita, né? E aquele desespero de criança correndo
para abraçar Jesus. Com certeza alguém deve ter falado, ó, Jesus está ali, né? Jesus, ele faz milagre. Vamos falar com Jesus? Aí os discípulos, quando vê aquela criançada correndo, tenta impedir, né? E a Bíblia diz que Jesus vai e fica indignado porque não diz para eles, né? Não impeçam as crianças, deixe que elas venham até mim, né? Essa é a importância de a gente levar as crianças e ele até ainda disse Jesus. que o reino dos céus era dela. Pertencia a ele, né? Naquela passagem que eles estão discutindo quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. Aí Jesus pega uma criança, né? E diz ali, aquele que não se tornar igual, não é você vai ser criança, né? Como Nicodemos achava que precisava voltar para a barriga. Não. É o seu coração, a sua atitude, né? Aquele coração de criança inocente, que perdoa fácil. Jesus estava tentando dizer isso. E ali ele usa a criança... Não tem um interesse por trás. Exatamente. Uma malícia por trás. E aí Jesus usa essas duas referências usando as crianças, né? E aí o texto vai dizer que ele colocou a criança no braço. Já imaginou? Né? Quantas pessoas não queriam ali ser abraçada ou tocada por Jesus? Jesus coloca uma criança no braço. Então, assim, a Bíblia, ela é bem clara nessa passagem da importância que Jesus também dava, né, às crianças. Porque ele poderia ter dito, não, deixa as crianças lá, depois eu falo com elas, né? Deixa e vir, não impeça, né? Tem que ser igual a elas, porque dos tais é o reino de Deus. E até os personagens do Antigo Testamento, né, que também tiveram experiências com Deus na infância. Exatamente, né? Eu fico assim, às vezes eu fico pensando na cabeça de Samuel, né? Que Samuel, assim que foi desmamado, ele foi levado para o templo, para ficar lá no templo, né? Então ele teve aquela experiência ainda muito jovem, muito pequeno, eu posso dizer até ainda na parte da infância. E olha, não sabia o que era que estava acontecendo, vai perguntar ao sacerdote. Exatamente. Ali, né? Então, assim... E chega uma hora que o sacerdote ele entende, né? Aí diz, Samuel, agora caiu a ficha. Da próxima vez, você vai responder assim. Ou seja, Deus ia falar com a criança, né? Às vezes nós temos essa atitude. Não, é criança. É criança. Tinha lá o sacerdote. Deus podia falar com o sacerdote. Olha, você está assim, assim, assim. Não. Ele foi e falou com Samuel, né? Porque ele via ali em Samuel que poderia, sim, Samuel fazer algo para botar ponto final no que estava acontecendo. Então, ele ali usou uma criança, né? Davi, também, quando foi ser ungido rei, também tomava conta lá das ovelhas. E depois que, né, a gente conhece a história, todo mundo é chamado, eles não têm mais mancebos, aí tem, tá lá, tragam ele, só vai começar a festa quando ele chegar. Tá entendendo? Ou seja, também considerado uma criança. Então, assim, tem várias passagens que a Bíblia, ela mostra que crianças fizeram a diferença. O que dizer daquela escravinha? Eu sou, assim, impressionado com aquela história da escravinha, porque ela estava em uma terra distante, não estava com seus pais, não estava com ninguém. Então, tanto faz, ela poderia até não dizer até que não servia mais ao Deus verdadeiro. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ela se proferiu, né, sobre o profeta e fez com que Naamã e a esposa dele visse que ali ela era uma pessoa diferente. Então, Deus, naquele momento, com certeza, a usou para tomar aquela atitude. Então, Deus usa a criança, viu? Enquanto você falava aí, eu estava procurando aqui uma passagem bíblica interessante sobre isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Diga aí, desde o ventre você já é escolhido. E olha que Paulo teve uma trajetória para ter um verdadeiro encontro com Jesus, né? Mas já desde o ventre... ele diz, aprove a Deus se revelar, né? A revelar o seu filho. Exatamente. A mim, naquele momento, certo, eu já estava adulto, mas a escolha foi desde o ventre. Desde o ventre, então...
É criança. Não tem como diminuir esse valor Não. da criança. Não. E aí eu volto de novo porque a gente traz esse valor para a criança, mas a gente tem que lembrar, é criança. Então, vai ter o comportamento de criança, a atitude de criança, né? Vai ter as falas de criança, mesmo ele tendo o chamado. Samuel foi criança, foi levado ao templo, mas ele era criança, né? Não sei, a história não conta, não entra em detalhes, mas com certeza em algum momento ele teve vontade de brincar, ele teve momento de fazer alguma coisa de criança, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente diz, não, mas ele tem um chamado, mas é uma criança. Então tem que viver a sua fase. Exatamente, como criança... Não pode, a gente chama de pular etapas, né? Exatamente. Quando a etapa é pulada, ela é cobrada lá na frente. E a gente tem vários exemplos disso aí que a gente não vai entrar em detalhes, né? Sim. Então, a criança tem chamado, a criança é crente, a criança é separada, ela vai para a igreja, mas ela é criança. E o que vai fazer com que ela se firme é o ensino da palavra. Né? Aí, outra lembrança interessante que eu tive é que certa vez eu vi um missionário contando os testemunhos do período de missões, que ele estava numa missão transcultural. Sim. Né? E ele passou um tempo evangelizando, mas não estava tendo êxito. E aí ele foi orar a Deus, pedir um direcionamento e o Senhor disse para ele, crianças. Aí ele entendeu. Aí começou o ministério infantil da igreja. Quer dizer, nós vamos fazer um trabalho com as crianças. O nosso enfoque serão as crianças. Ele disse que quando foi no segundo mês, a igreja já estava cheia de adultos. Que eles ficam curiosos, né? Por que tem criança ali? E às vezes as crianças, elas conseguem trazer também os pais. Não, elas não são iscas, né? Sim. A gente tem que ter essa consciência. Que muitas pessoas usam esse termo, vou trazer a criança para trazer o adulto. Não, a criança ela não é isca. Né? Quando vai pescar, a gente bota a isca para jogar, para trazer. Não, a criança tem uma alma, o adulto também tem uma alma. O investimento está sendo na criança. Através da mudança daquela criança em casa, através da dedicação dela, que agora é voltado para o evangelho, o adulto se interessa e vem. E aí é alcançado também. Exatamente, mas aí... Mas não é... O alcance não foi só para ele e ela como isca, não. Exatamente. Alcançou a todos. A todos, entendeu? Então, assim, muito bem. Muitas igrejas começam com crianças realmente e depois os adultos vêm. Mas não porque elas foram usadas como iscas. Elas foram usadas como exemplos de mudança de comportamento e aí o adulto observou e disse, eu vou. Quantos pais não vão à festa de conjunto infantil e o seu filho é da igreja e ele não é? E ali naquela festa, às vezes, o pai ou a mãe recebe Jesus como Salvador. Né? Através de quê? Do comportamento da criança, da vivência que a criança tem do evangelho. Entendeu? E eu já vi até testemunhos, desculpe, testemunho não, uma fala de uma mãe, certa vez chegou para mim e ela disse assim, ela não era evangélica, não frequentava a igreja, mas ela falou assim para mim, eu não vou para a igreja, mas eu quero que os meus filhos estejam na igreja. Pelo menos nesse momento em que eles são crianças. Porque sabe da importância. Sim, porque os valores, né? As referências morais, elas estarão ali sendo construídas naquele idade. Âmbito ali da infância que através da palavra vai sendo não roubar, não falar palavrão. Porque quando a gente trabalha o conceito do pecado, a gente gosta de dar exemplos de como é que elas podem estar pecando. Não desobedecer à mãe, não responder o pai e a mãe, respeitar o professor na escola. Então, isso são valores que são passados para as crianças através das histórias bíblicas, através do plano da salvação. E isso faz com que muitas crianças tenham sua conduta formada ali. A gente sabe que depois de 7 anos, só Deus mesmo para fazer a interferência. Mas
O evangelho faz com que as crianças, eles compreendam essa forma de viver que não é igual a de todo mundo. Isso. Né? Essa consciência dessa mãe é perfeita, né? Não vai, mas sabe da importância de seus filhos, pelo menos naquele momento. Por quê? Porque vai ter um momento que ela não vai conseguir mais mandar. Mas aquele versículo de Provérbios. Sim. 22:6, né? Ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Exatamente. Né? Aí tem duas interrogações. Tem uma interrogação sobre esse versículo interessante, que é assim: e até quando envelhecer não se desviará dele. É a criança que não vai se desviar do caminho, ou é o caminho que não vai se desviar da criança? Porque a gente sabe que tem crianças que, quando ficam adultas, saem, se afastam, não é? Desistem. Mas o caminho permanece porque as referências estão lá. E a gente vê muito adulto que faz esse relato. Olha, quando eu era criança, eu ia para a igreja. Eu conheço a verdade, eu sei a Bíblia, eu aprendi isso, eu aprendi... Ou seja, muito o que foi ensinado ficou lá. Mas eu também tenho uma observação desse versículo. Eu posso falar? Pode. Eu juntamente com o pastor Geazi, a gente gosta muito de conversar sobre essas várias situações referentes à criança, né? E muitos pais nos procuram justamente por isso. Porque o seu filho é criança, está na igreja, mas às vezes quando se torna adulto, diz que não quer ir mais. E aí, mas a Bíblia não diz, lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 22, não traz essa referência. Eu digo, mas a Bíblia lá em Provérbios, essa passagem, ela não é uma promessa, não. Ela não está dizendo que se você ensinar, ele não vai desviar, não. Porque assim, seria nossa responsabilidade levar a criança para o céu. Era. Né? Nos originais... Vixe, eu falo no original com o professor aqui. Pode falar. Né? Diz assim... O original é o original, não importa onde ele... Ensina a criança no caminho que deve andar, tem uma vírgula. Quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, até a vírgula é nossa responsabilidade. Eu vou ensinar. Depois da vírgula, é responsabilidade dele. Entendeu? Então, eu vejo esse versículo assim. Por quê? A nossa responsabilidade é ensinar. Mas a responsabilidade de se desviar ou de permanecer é dele quando ele crescer. Né? Ou seja, exato, quando ele tiver já o entendimento do que ele já aprendeu. E eu precisava desse versículo porque muitos pais ficavam angustiados com essa situação. Dizia assim, olha, tia Sandrinha, eu tenho esse daqui pequeno, mas já tenho um mais velho, criei na igreja e tal e tal. E aí a Bíblia diz, eu digo, não, nós precisamos procurar algo que traga um conforto para que essa mãe não fique desestimulada a ensinar o seu filho quando ele é criança. Pensando que quando crescer vai ou não vai, porque aí vai ser uma decisão dele. Só que a gente não tem mais poder depois que ele é adulto, né? O poder que eu digo assim, de dizer assim, você vai, você tem que ser. Tem que ser uma coisa que foi construída no decorrer da infância dele, da adolescência ou até da juventude mesmo. Eu uso muito duas palavras para tentar clarificar isso aí, né? Esclarecer isso aí, que é a palavra influência e a palavra determinação. O ensino, ele funciona como influência. Ele não funciona como determinação. Porque se funcionasse como determinação, o versículo era uma promessa. Exatamente. Né? Mas o versículo é um conselho. E se fosse uma promessa, os pais iam ter a carga nas costas o tempo todo, né? Porque... Não ia ser a alma que pecar, essa morrerá mais. Não, era a alma que a mãe e o pai deixar pecar, né? Então... É verdade. E aí tem um outro ponto interessante aqui na nossa conversa, que é sobre o Espírito Santo. A gente falou sobre Jesus e as crianças, né? A Bíblia e as crianças. E no caso do Espírito Santo e as crianças?
Então, há um tempo atrás, eu comecei a observar nas nossas igrejas, nós somos pentecostais, né? Sim. Somos batizados com o Espírito Santo. E eu via muitas crianças com medo. Quando os adultos começavam... Com medo do barulho, né? Era, do barulho. Ou com medo de alguém falando em língua estranha, uma coisa que ele não ouvia. Ou alguém chorava, né? E aí, você sabe que antigamente isso era mais presente durante os cultos. Não precisava de ter nada específico. Uma festa tal, né? Isso acontecia muito. E eu via que as crianças, elas ficavam apavoradas, assustadas, corriam às vezes, abraçavam a mãe, o pai ou a tia do conjunto, porque não entendiam o que era. Então, eu disse, nós precisamos falar sobre o Espírito Santo com as nossas crianças. Eles conhecem o Deus Criador, conhecem Jesus que morreu por nós, mas eles precisam completar a Trindade, né? Conhecer quem é o Espírito Santo, conhecer por que ele veio, qual foi o dia que ele desceu, né? Falar que ele está desde o início, né? Lá na criação, mas também teve um dia que ele desceu, que foi lá na festa de Pentecostes. E fazer com que as crianças tenham o desejo de sentir o Espírito Santo na vida dele, como um adulto sente. Não da forma do adulto, mas como criança, né? E aí começamos a falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo também batiza a criança com Jesus, o Espírito Santo também batiza a criança, é batizado com o Espírito Santo. E aí vivemos várias experiências e Geazi, né? Pastor Geazi sempre dizia para mim, você precisa ir além da história. Você precisa ir além da história. Você conta a história, faz o momento lá de convite para as crianças receber Jesus, mas você precisa ir além. Só que eu tinha muito medo, porque eu não sabia como é que eu ia... como é que ia acontecer. Não sabia na realidade. Comecei a ver alguns relatos de vários lugares e outros estados em que crianças estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu dizia, meu Deus, como é que isso acontece? Porque a coisa mais rara hoje é a gente aqui ouvir que uma criança recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo. E ali teve um culto em específico que eu fui e preguei e eu disse, hoje eu vou chamar as crianças para orar, para Jesus encher com o Espírito Santo. E comecei a orar e coloquei aquele louvor. E aí com a criança a gente tem que fazer todo um... Assim, até o lúdico nessa hora a gente tem que fazer, né? Porque não adianta só você falar, você tem que fazer o lúdico. Então eu gosto de fazer umas regrinhas com eles, gosto de fazer uns desafios, né? Levo um bonequinho que fecha o olho e que abre. E digo, olha, aí falo, olha, quando a gente ora é melhor o olhinho fechado, porque com o olho aberto a gente se distrai. Mas quando a gente fecha o olho, a gente se concentra só em falar com Deus, vamos falar com o Papai do Céu. Aí eu pergunto, alguém tem alguma coisa para pedir? Aí pois vamos pedir para Deus. Alguém tem alguma coisa para agradecer? Vamos. Aí pronto, aí faço tudo aquilo, e aí solto o louvor e começo a orar. E o desafio é que eles não abram o olho, né? Sim. Porque se ele abrir o olho, corta tudo que foi construído ali. Só que eles não querem perder o desafio. Eles acham que o desafio é esse. Eles nem sabem. E aí eles começaram a cantar. Se você não tiver nada para orar, não tiver o que dizer, cante. Começaram a cantar e começou a mover. Aí eu vi uma criança ali que estava, né, bem contrita, outra ali bem contrita. Aí um começa a chorar, outro começa a chorar. Aí um abre o olho, vê que o outro tá chorando. Aí chora porque o outro tá chorando. Mas aí a gente aproveita aquele momento e começa a orar na vida daquelas crianças. E foi isso que aconteceu. Aí Jesus começou a batizar. Batizou uma criança com o Espírito Santo. E como é que uma criança com o Espírito Santo fala em línguas, meu Deus do céu? Porque você tem que identificar que ela não está brincando, que ela não está imitando, que é algo realmente natural do Espírito Santo na vida dela. Então, a gente escuta várias vezes para confirmar que realmente aquela criança está sendo batizada. Porque eu já vi crianças imitando, né? Abre o olho assim, vê que uma está falando, aí fala também, né? Vê que uma está balançando a mão e balança também. Então, tudo isso teve que ter um discernimento. E começou nesse culto
foram 7 crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha passado por essa experiência, embora já vinha buscando, né, esse momento. E uma parte muito interessante que eu acho é que quando acontece isso, que você apresente as crianças à igreja, para que ela entenda e que a igreja também veja que ela também recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E falar para a igreja que mesmo ela sendo batizada com o Espírito Santo, ela ainda é criança. Que ninguém use aquilo como arma para julgar a criança. Porque tem criança que é batizada e algumas pessoas dizem assim, até os pais mesmo, né? Não, você não pode desobedecer porque você é batizado. Mas nós somos adultos batizados e desobedecemos. Não é verdade? Ou senão a tia, olha, porque você é batizado, você não pode. Quer dizer, virou santo agora impecável? Então assim, eu preciso que a igreja entenda e que todo mundo ali entenda que ele foi revestido, né? Mas ele ainda é criança. E como criança, ele vai fazer as coisas de criança. Ele vai desobedecer. É claro que agora a sensibilidade dele com relação ao Espírito Santo é diferente. Porque ele sentiu algo que ele nunca havia sentido. E aí, graças a Deus, onde eu passo, eu gosto de fazer esse momento. Eu acho importante fazer, porque é igual o ensino. Ninguém lá fora vai fazer com ele, não. Pode até fazer com que ele chore, mas não por sentir a presença de Deus. Por outra coisa, por outro motivo, mas um choro que não é de tristeza, um choro de alegria. Então, as crianças e o Espírito Santo hoje é uma realidade. O ano passado mesmo estive no setor 19, fizemos o congresso e o meu propósito era que Jesus batizasse as crianças com o Espírito Santo. E foram 3 dias, foram 33 crianças batizadas com o Espírito Santo. No segundo dia, quando Jesus batizou a 15ª, nós não sabíamos mais contar de tanta criança que estavam falando em línguas, chorando, se derramando, né? O pastor até terminou o culto e disse, deixe elas aí. E até isso a gente tem que ter um discernimento, porque o desgaste emocional, né? O desgaste do choro e da língua e de estar cantando e falando da criança é diferente do desgaste para o adulto. Então as crianças elas se cansam logo. Então esse momento ele é bom. Tem gente até que diz assim, não, irmão, fique mais. Não, calma. Eu tenho que ver que é a criança, né? Então Jesus, ele veio, o Espírito Santo ele veio, não foi só para adultos, né? Eu não sei se lá em Atos 2, no meio dos 120, tinha ou não criança por causa da questão do horário, né? Que já tinha se passado o horário, não sei dizer. Mas eu acredito que as crianças, elas também tiveram experiência com o Espírito Santo, né? E até um tempo atrás, se ouvia muito falar de adultos que foram batizados com o Espírito Santo, até nos ensaios de conjunto infantil. Sim, no meu período. Aí... Faz muito tempo não, mas... Houve uma quebra, né? E dessa quebra, graças a Deus, de uns anos para cá, a gente já volta de novo a ouvir que as crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo, né? Agora mesmo, Soledade 2, no encerramento da IBF. 2 crianças batizadas com o Espírito Santo. Teve até uma criança lá de Soledade 2 que ele foi batizado há 2 anos atrás e ele começou a orar junto com os amigos dele lá, tudo agarrado aí. Começou a orar, e aí Jesus, ali ele foi renovado, né? Quando ele foi renovado, ficou muito feliz, ele deixou os amigos, foi lá na mãe dele e disse, mãe, eu falei em línguas. Então, assim, é criança, né? Fazendo coisas que só via adulto fazendo. Então, creio sim que o Espírito Santo também veio para marcar a vida das crianças. Muito bem. Sandrinha, agora... Você já falou muito aí sobre a trajetória, né? Sua trajetória nesse ministério. Como foi que começou a turma da Sandrinha?
Né? Como se deu esse chamado? Meu Deus, o chamado mesmo, eu senti ele desde criança. Eu tinha 6 irmãos, comigo 7. Eu ainda tenho, né? E eu gostava de... Uma certa vez, coloquei eles para fazer um culto em casa, na área. Preparei uma apresentação, coloquei cada um para ser um personagem. Eu também era. Minha mãe não deixava eu sair da área, era uma área bem pequenininha, mas eu convidei meus amigos da rua para vir assistir. E ali a gente fez aquela apresentação. E quando terminou, os amigos da rua... Teve uns irmãos meus que foi até com raiva para fazer, sabe? Mas como eles eram menores, aí eu, como irmã mais velha, fiz valer minha posição. E fiz a apresentação e as crianças que estavam assistindo disseram assim, já acabou? Aí eu disse, já. Ah, eu pensava que era mais. E aquilo ali foi algo que me deu um prazer, uma alegria diferente, né? Passou o tempo, me envolvi com o Ministério Infantil. Aos 16 anos, fui professora da escola bíblica, aos 16 anos. Lembro das classes infantis? Da classe infantil. Eu fui professora a primeira classe foi primários, né? Eu lembro quem foi minha primeira professora da escola bíblica. Quando eu recebi Jesus como Salvador, eu tinha 6 para 7 anos. E eu lembro quem foi minha professora, para você como professor marca, quem foi minha professora e lembro qual a história que ela usou e lembro o recurso que ela usou. Né? E depois de muito tempo eu fiz uma busca para ver se essa professora ainda existia, né? E eu descobri que a professora é a professora Vilma, que é uma das líderes do departamento infantil aqui de Natal, Rio Grande do Norte, né? E quando eu fui conversar com ela sobre esse assunto, porque eu soube que ela era de lá, e aí então ela revelou que era ela. Fiquei ali e aquilo que ela ensinou ficou marcado na minha vida. Fui ser professora da Escola Bíblica Dominical e ali fui sendo envolvida, me colocaram no conjunto infantil, né? E eu sempre tive muita... não sou cantora, né? Mas eu sempre tive muita aptidão para a questão musical. Sempre estava envolvida com coisas relacionadas à música. Quando eu cheguei no conjunto infantil, eu achei maravilhoso. Conjunto infantil, criança cantando, ensinar a criança a cantar. Achei lindo fazer aquilo. Foi crescendo. E eu lembro que em 2006, né? Não, 2006, quando a gente voltou de Soledade 2, em 2005 a 2006, eu montei um grupo para fazer uma participação num culto. O culto era sobre a criação. E não existia muito esse negócio de usar roupa colorida nos cultos, né? Era tudo mais... Todo mundo mais comportado em relação ao colorido. O lúdico não era tão visto assim. E eu juntei umas meninas, inclusive a minha menina estava no meio, minha filha, ela tinha 9 para 10 anos. E ensaiei um hino, né? Até do Diante do Trono, aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cantava e elas faziam os gestos. Eu fui vestida normal, só para cantar. Daquela apresentação, começou a surgir convite no mesmo setor. Irmã Sandrinha, a irmã Sandra, não entendo, na época era a irmã Sandra. Tem como a senhora vir com as meninas? Fui. Só que aí deu uma pausa, eu fui para outra congregação, 2007. E quando foi em 2008, eu fui para Presidente Bandeira. E lá em Presidente Bandeira, voltei a trabalhar com o departamento infantil. E quando voltei a trabalhar com o departamento infantil, organizamos um EBF. E aí eu montei um grupo de louvor para cantar nessa EBF. E padronizamos tudo. Roupa, e lá vai. E uma amiga minha tinha um vestido que era usado pela mãe dela. E eu levei o vestido para alguém usar. Todo mundo que chegava lá, da turma, né? Do pessoal da turma, eu dizia, olha esse vestido. E a pessoa, não quero não. Vou usar essa. Olha esse vestido. Eu sei que eu fui a última. E nessa última que eu fiquei, eu vesti esse vestido, que era o vestido de bolinha. Sim. Que foi a primeira marca
Foi o vestido de bolinha. Vestiu o Eu vestido já ia de perguntar se bolinha. era esse aí. Não. verde. Foi o vestido de bolinha, né? E aí o vestido de bolinha começou a sair, a sair, a sair. E quando a gente começou a sair, quem era chamada como responsável era eu. Com muitas meninas jovens, né? Que eram do DEJAD. Umas era maior e outras menores. E eu disse assim, eu vou responsável, então eu vou dizer que é a turma da Sandrinha. Aí eu boto como? Boto a turma da Sandrinha. Por quê? Porque eu tô respondendo pela equipe que eu tô levando. Pode botar a turma da Sandrinha. Aí primeiro começou turminha da Sandrinha, né? Começou a andar. E eu botei turminha da Sandrinha, a sigla turminha da Sandrinha, porque quando eu fui parar na internet, a gente já tem a Sandrinha, né? Aquela Sandrinha da Vaca Voadora, que canta aquela música bem antiga. E quando botava Sandrinha, aparecia eu e ela. E aí eu disse, não, vamos colocar um codinome antes, né? Um nome antes, para depois vir a Sandrinha. Aí veio a turminha da Sandrinha. Depois a gente tirou esse inha Sim. e deixou a turma da Sandrinha. Né? Aí algumas pessoas me perguntam, por que você não deixou um nome... turma da alegria, turma não sei de quê, turma de... Porque eu sou a responsável. E o que aconteceu é que muita gente começaram a sair e outras começaram a entrar. Mas sempre eu estava na frente. Então, ficou registrado como a turma da Sandrinha. Isso, 2008. Quando foi em 2009, o negócio ficou mais sério. A gente começou a sair mesmo para dentro de Natal, fora de Natal. Eu digo, meu Deus do céu. E foi tomando uma proporção muito grande. Ou seja, foi algo assim natural, né? Pelo que você está contando, Foi. não foi um projeto que você não elaborou. Parei, escrevi. Mas foram acontecendo as coisas. Depois que a gente gravou a primeira música, e depois foi gravando, aí fizemos um CD de experiência, e aí foi todo mundo cantando e tal. Aí depois disso aí foi que a gente sentou. Quem? Eu, pastor Geazi, minha filha, né, que até hoje é minha secretária. Nós sentamos e fizemos vamos agora nos organizar realmente como se pede. Porque a gente recebia muito convite, mas a gente não sabia como proceder, como chegar, como é que a gente ia, como é que a gente volta. E aí foi tomando essa proporção. Todo o meu Rio Grande do Norte, eu já andei quase todas as igrejas do Rio Grande do Norte, da menor a maior. Eu já preguei em lugares que não tinha igreja. Cheguei num determinado local, a pessoa chegou para mim e disse assim, irmã Sandrinha, olha, é uma festa de criança e a gente vai fazer na rua. Só que quando eu cheguei lá, era um curral. Era um curral. A irmã, né, ela varreu, botou uns tapetes, né? Eu tenho até umas fotos, tinha um pula-pula de lado e atrás estavam as vacas. E eu botei a caixa de som no lugar onde os animais comiam. Entendeu? O importante era que eu não queria faltar. Né? Até hoje tem isso comigo. Eu gosto de cumprir com os meus compromissos. Só se eu estiver muito doente. Mas aí vou seguindo. Então, de 2009 até agora, né, estou aqui. Não estou mais com aquela intensidade que eu estava no início. Por quê? Por causa de ser esposa de pastor e outras coisas mais que a gente tem. Sim, que... Vieram outras demandas, outras responsabilidades. Mas continuo firme e forte. Até muitas pessoas vieram me questionar, porque quando meu esposo foi chamado para dirigir a congregação, muita gente chegou para mim e disse assim, agora você vai ter que escolher, porque o seu esposo tem um chamado. Aí eu digo, mas eu nunca li na Bíblia que um chamado eu anulo o outro, não. É tanto que não anulou, né? Já faz tempo aí. Eu digo, olha, tá, eu acho que é questão de organização, sim, de agenda, de combinar direitinho. E aí eu já fui para Bahia, já preguei na Bahia, já preguei na Paraíba, e aqui no Rio Grande do Norte, em muitas igrejas.
E o mês de outubro é aquele mês que tinha que ter 60 dias, porque só 31 é pouco, né? Já fiz muita loucura. Já cheguei aí a 3 cultos num dia, porque era mais nova, né? Sim. Então eu ia 3 cultos no dia, passava mais tempo dentro do carro do que nos cultos, chegava na hora de ministrava, terminava, saía, entrava no culto, ia para outro, terminava, chegava, ia para outro, e era lugares assim, que era de 1 hora de um canto para o lugar, de outro, não era assim, aqui dentro de Natal não, né? E aí vem, no chamado, você tem um momento que você começa a ter aquela experiência, você para e diz, não, preciso me organizar. Eu não sou sozinha, né? Do jeito que Deus me levantou, Deus tem levantado muita gente. E aí eu disse, não, peraí. Então comecei a ver prioridades. Se eu for de manhã, eu não vou à noite. Eu preciso ter um período para aquele descanso, né? E o pessoal que anda comigo também, elas viviam mortas dentro do carro. As coitadas. Entrava no carro, bum, dormiam. Entrava no carro, bum, dormiam, né? E essa é a trajetória todinha da turma da Sandrinha. Fiz um espetáculo em 2012, aqui na UERN. Sim, no campus da UERN de Natal. Isso. Fiz em 2012, que era um lançamento do CD. Só que eu vou contar para todo mundo ficar sabendo, né? A gente fez uma grande propaganda, lançamento do CD, foi até o primeiro. Só que o CD não chegou. Então a gente fez a parte do louvor e tudo, todo mundo foi preparado para adquirir o CD, mas não tinha CD. O CD chegou 1 semana depois. Mas valeu o espetáculo. O quê? Menino, valeu demais. Estamos esse ano tentando, vendo as condições de a gente fazer outro, daqui para final do ano. Mas é assim mesmo, sabe? Depois da turma da Sandrinha, aqui em Natal, deu um boom de turminha. Eu acho que o campo de São Gonçalo, toda a igreja tem turminha. A primeira turminha lá do campo de São Gonçalo foi a sede. E a coordenadora disse para mim assim, a turminha daqui foi inspirada na sua turminha. Então, assim, eu sei que teve esse boom, né? Que todo mundo começou a ver e começou a copiar. E aí isso dá uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que você fizer, o outro vai copiar, né? E eu preciso fazer o que é correto. Porque se o outro copiar, vai dizendo que você aprendeu isso. A turma da Sandrinha. Ou seja, a sua turma ela já é uma referência para as outras que querem se envolver nesse ministério também e que já estão fazendo, né? Todo o Rio Grande do Norte hoje tem turminha, tem essa parte do louvor bem já organizado, já é turma da alegria, turminha da fé, todo mundo colocou, e aí já tem até a turminha com o nome de tias também, a turma da tia Nath, a turma da Cidinha, aqui em Natal já tem várias turminhas, fico muito feliz, porque onde eu não consegui chegar, as outras vão chegar com certeza, né? Então foi assim que nasceu a turma da Sandrinha. Eu tenho uma equipe lá em Igapó que diz assim pra mim, ei, eu sou da primeira turma, eu sou da primeira turma. Eu digo, eu sei. Muitas casadas, já hoje, o pessoal que era da turma, muitas pessoas casadas. Eu tenho uma menina, uma jovem, né? Uma jovem senhora, que ela foi da turma da Sandrinha, que hoje ela é missionária no Malawi. Rayane, missionária Rayane. E essa semana ela completou o ano, mandei até os parabéns para ela. E ela dizendo assim, Sandrinha, agradeço demais, porque eu botei assim, para mim você vai ser a minha eterna bonequinha vestida de lilás, que era a roupa que ela usava a cor. Ela disse, Sandrinha, como eu aprendi com vocês, eu sei que ali foi o início de tudo, uma escola, então assim, fico feliz porque tenho esse legado também com quem anda do meu lado, eu sei, e esse é o meu sonho, que quem anda comigo tenha também o desejo de levar a palavra de Deus. Eu percebi que foi um trabalho que
foi acontecendo e se desenvolvendo naturalmente, e a gente seguramente pode colocar pela direção de Deus, justamente para despertar em outras pessoas também o ministério infantil, né? Então, Deus usou você e a sua equipe, a sua turma, para que esse trabalho fosse ampliado. Bom, Sandrinha, eu quero agradecer. Não acredito. Eu disse que falava muito, vocês não acreditaram? Agradecer sua participação aqui. O livro, né, que a gente mencionou no início, Sim. Escatologia de Olho no Ministério Infantil, ensinando sobre a volta de Jesus para as novas gerações, que você fez junto com seu esposo, pastor Geazi, e a gente pode, em outro momento, com certeza, fazer um episódio aqui só sobre o conteúdo do livro, né? Sobre o conteúdo. Discutir essas questões e ampliá-las. Até uma criança me perguntou: tia, esse livro eu posso ler? Pode. Ele é voltado para o ministério, para quem vai ministrar, para quem está no Ministério Infantil, os adultos que estão envolvidos, mas a linguagem dele está tão boa que a criança consegue entender também. Sim. Aí uma criança até levou, disse: tia, eu tô lendo, viu? Digo amém. Pronto. Então, quero agradecer sua participação. Eu que quero agradecer por vocês, né, pelo convite. Fiquei muito honrada, viu? Quero dizer que vocês estão realizando um sonho meu. E Era participar de um podcast. Gente, que coisa chique. Olha, eu acho que então, esse foi o primeiro? Foi. Pronto, realizou o sonho agora. Eu tô achando que você vai receber muito convite Deus. Aí, viu? Oh, glória, se Deus quiser. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês já, como falou no início, né? Já nos conhecemos há muito tempo. Nós nos conhecemos, vocês não eram nem casados, né? Na realidade. E a gente era. Mas aí, graças nem a Deus. noiva a gente era. Família, né? De Deus, estruturada de Deus. E a gente só tem a agradecer pela vida de vocês. Amém. Você me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Foi? Posso contar? Pode. Você me perguntou se a gente tinha uma certa partitura. E a gente falou que tinha partitura. Só que quando a gente trouxe a partitura para lhe emprestar, você olhou para a partitura e não quis levar a partitura. Porque ela era uma Xerox. Sim. Era uma cópia da cópia. Era a cópia. E aquilo ali foi um ensinamento muito grande, porque até então eu não tinha atentado para isso. Eu digo, meu Deus, nós estamos cometendo um erro, né? Fazendo cópia sem autorização, né? E ali eu disse para Geazi, vamos nos desfazer disso, viu? Porque aquela atitude de Ananias, né, do professor Ananias, não, foi para nos ensinar, né? E você não levou a cópia, que era até do Arautos de... Vou contar, não. Porque vai que alguém escuta e diz que eu tenho uma cópia e vai querer me processar. Em nome de Jesus. Tá bom. Deixa uma mensagem aí final. Pode se dirigir para essa câmera aqui. E deixa uma mensagem final para os telespectadores, né, do nosso espaço. Amém. Quero dizer que você que tem criança, você que não tem criança, tá certo? Ore pela vida das nossas crianças. Nossas crianças precisam de Jesus. Elas precisam que alguém leve Jesus até elas. Então você que está aí vendo, que tem filho, você que tem algum parente que é criança, traga essa criança para ouvir falar de Jesus. Se você não puder, ore pela vida das crianças de todo o Brasil e de todo o mundo. Porque eu creio que Deus, Ele vai salvar a nossa nação, mas as nossas crianças também precisam ser salvas. Que Deus abençoe sua vida. Beijo, tia Sandrinha. Vou te passar a lembrancinha do nosso... Rapaz, não tem mais significado de que o Ministério Infantil... Combinou. E combinando com o nosso look, né? Eu troco muito de look, viu? Porque eu abuso. A planta, né? Que é o símbolo do crescimento no Ministério Infantil. Então, muito obrigada, viu? E isso aqui é natural? Meu Deus do céu! Aí atrás também. Meu Deus, achando que era de plástico. Como é que fala o nome delas que desce assim?
Vai ser a minha primeira, viu? Nunca tive, não. Olha, menina, coisa boa. Muito obrigada. Quem sou eu? Mereço. Amém. Que Deus Amém. abençoe então a todos e até o nosso próximo episódio.